Estamos no momento da palavra, onde nós ouvimos a voz de Deus. Você que está conosco presencialmente aqui, que Deus te abençoe. Você que vai acompanhar essa live, que Deus também te abençoe. E você que posteriormente assistirá essa mensagem, que você possa ser edificado e edificada para a honra e glória do Senhor. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos tratar nessa noite sobre essência e aparência. O tema da mensagem o título da mensagem é A Diferença entre o Trigo e o Joio. Mateus capítulo 13, versículo 24. Não somente abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Assim diz a palavra de Deus. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mas, quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: Colhei juntos primeiro o joio, e amarrai-o em fardo para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Só até aqui no momento. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Papai do céu, obrigado pela graça de podermos te chamar de Pai. Obrigado porque é um amor inexprimível. O Senhor Jesus, o teu Filho amado, o teu único Filho, encarnou, se fez homem, esvaziou-se de si mesmo, se fez servo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso o nome dele é o nome que está acima de todo nome, porque foi exaltado pelo Pai. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, que a sua palavra venha de encontro às necessidades de cada um de nós, que o teu Espírito Santo mais uma vez possa falar aos nossos corações, para que possamos obedecer à sua voz e segui-lo, porque nós somos tuas ovelhas, somos ovelhas do teu pastoreio. O Senhor é o nosso pastor, o bom pastor, que deu a sua vida para nos salvar. Por isso podemos descansar em ti, porque o Senhor cuida de nós, e porque o Senhor cuida de nós, não há com o que nos preocuparmos. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Mateus. Mateus era um discípulo de Jesus Cristo que posteriormente foi chamado de apóstolo. A palavra apóstolo significa aquele que foi enviado, um mensageiro. Mateus
contando um pouco da história dele. Era um publicano, era um coletor de impostos, mas foi um homem que ganhava, se fosse nos dias de hoje, seus 30 mil, 40 mil reais. Mas foi um homem que, quando ouviu o chamado de Jesus, Jesus disse: vem e segue-me. Ele se levantou da coletoria de impostos imediatamente, deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Este Mateus, ele vai deixar para nós essas palavras que, segundo alguns estudiosos, este evangelho foi escrito entre os anos de 50 e 60 depois de Cristo. Mateus vai deixar essa parábola para que eu e você possamos refletir sobre o quanto Deus preza pela essência. Nós vivemos em um mundo que é superficial, onde as pessoas vivem de aparência. As redes sociais estão abarrotadas de pessoas tirando fotos felizes, mas no fundo, aquela pessoa está triste no seu coração. Aquela pessoa precisa de um encontro com Cristo, para que a alegria plena e verdadeira possa transbordar no coração dela. Então, justamente falando sobre essência e aparência, Jesus vai pegar dois elementos simples da vida cotidiana. Observe que sempre Jesus vai usar coisas simples para explicar verdades eternas e imutáveis. Jesus vai usar a figura de um agricultor. Ele vai usar o trigo como um bom exemplo de boa semente, e vai usar o joio como uma erva daninha. E a palavra no original grego para trigo é sitos, que fala justamente da boa semente. E a palavra grega para joio é zizania, para falar sobre o joio, que é uma erva parecida com o trigo. É chamado também de trigo falso, porque exteriormente o joio ele se parece muito com o trigo. E nós vamos ver que Jesus, na parábola, quando os anjos, os homens, aqueles servos vêm perguntar ao Senhor, dizendo: porventura o Senhor não plantou boa semente em seu campo? Então, como explica essas sementes ruins nascendo? Ele vai dizer que foi o inimigo que fez aquilo. E para que não se corresse o risco de arrancar o trigo, achando que é joio, o dono da seara diz: deixai ambos crescer até a colheita, e na colheita o joio será colhido primeiro, será atado em feixes e lançado no fogo, mas o trigo será guardado no meu armazém. No momento que Jesus diz essa parábola, ele estava falando para uma multidão de pessoas. Só que posteriormente, em particular, os discípulos vão perguntar a Jesus qual o significado dessa parábola. Porque Jesus estava usando aquela figura de linguagem. E Jesus vai dar a explicação dessa parábola, se você quiser acompanhar. No mesmo capítulo 13, nós vamos para o versículo 35, ou melhor, 36, e vai dizer o seguinte: então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa, e vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do perverso, ou do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus vai explicar essa parábola e dizer para eles que há uma diferença entre o joio e o trigo. E a principal diferença entre essas duas plantas não é a aparência, é a essência. Você sabia que Deus conhece a sua essência? Você sabia que Deus conhece o seu coração? Você sabia que antes que uma palavra saísse da sua boca, antes que uma palavra saia da sua boca, Deus já sabe o que você vai dizer? Então, há um texto em 1 Samuel capítulo 17, quando Samuel vai ungir a Davi, rei de Israel, rei sobre Israel. O Senhor Deus diz para Samuel, quando Samuel vê um dos filhos de Jessé, um homem forte, na aparência por fora era um homem belo, mas Deus diz para Samuel: não olhe para a aparência dele, porque eu enxergo o coração. O homem vê a aparência, mas Deus enxerga a essência. E se for para eu perguntar nessa noite para você, que tipo de pessoa você tem sido? Você tem sido o trigo, a boa semente, ou você tem sido o joio? Então que você reflita nessa noite, porque a partir de agora eu quero falar para você 3 características que vão diferenciar, que vão falar justamente a diferença entre o trigo e o joio. E a primeira característica é: quem está plantando cada semente? Observe que quem planta o trigo é uma pessoa boa. Quem planta o trigo é Jesus, a boa semente. Por que ela é chamada de boa semente? Porque quem a está plantando é bom. A Bíblia diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor Deus, Ele planta ali aquela boa semente e deixa ela crescer. Só que posteriormente vem o inimigo, o diabo, e planta a semente ruim. Em outras palavras, dentro do templo físico existe o joio e existe o trigo. Eles crescem juntos até o tempo da colheita. O interessante é que Deus não se preocupa pelo fato daquela erva daninha crescer junto com a boa semente. Deus poderia falar: não, vamos arrancar o joio, senão ele vai atrapalhar o crescimento do trigo. Mas na verdade Deus diz: deixa eles crescerem até a colheita. Por que Deus faz isso? Deus sabia o que ele tinha plantado. Deus sabia que ele plantou o trigo. E se ele plantou o trigo, ele sabe que ele vai colher o trigo. Então aquela pessoa que é salva por Jesus, aquela pessoa que recebeu Jesus no seu coração, ela tem a sua natureza transformada. Essa pessoa é trigo. Ela vai passar por dificuldades, ela vai passar por problemas, mas no final ela vai produzir trigo. Jesus falou: ou fazei árvore boa, o fruto bom, ou árvore má, o fruto mau. Porque não há como produzir, não há como colher frutos ruins de uma árvore boa, e não há como colher frutos bons de uma árvore ruim. Não há como você colher jabuticaba no pé de manga. Quando a gente era pequeno na escola, a gente cantava uma música dizendo: subi no pé de manga para arrancar jabuticaba. Menina é desse jeito. Então não tem como nós
produzimos aquilo que nós não somos. A pessoa produz aquilo que ela é. Aquilo que a pessoa faz revela quem ela é. Não adianta a pessoa querer esconder as motivações do coração dela. Deus conhece cada um. E o espelho da palavra, o espelho da verdade, revela quem nós somos. Então, que fruto nós temos produzido? O que nós temos feito? Saiba que se você já entregou sua vida a Jesus, você já é trigo. Você pertence ao Senhor. E apesar das dificuldades que você tem passado, Ele conhece a sua história. Ele sabe que o seu fim não é aqui. O seu passado não pode te definir. O que as pessoas falaram sobre você não vai te definir. Quem sabe você é trigo, mas estão te chamando de joio. Porque o trigo e o joio se parecem. Pastor, o trigo comete pecados? Sim, o trigo comete pecados. O joio comete pecados, pastor? O joio também comete pecados. Mas a diferença está na natureza desses dois, que é já o segundo ponto. Está na natureza. Aquele que é trigo, ele é feito da essência de Deus. Deus colocou em seus filhos a essência dele mesmo, quando ele lhes entrega o Espírito Santo. O Espírito Santo é a essência de Deus habitando no coração de cada cristão em toda a terra. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você é salvo, você é salva, porque o Espírito Santo é a garantia da sua herança nos céus. O Espírito Santo é um presente que Deus te deu. O Espírito Santo é o seu amigo. Por isso, tome cuidado com a forma que você vive, para que você não venha entristecer o Espírito Santo. Então você, que é trigo, fica tranquilo. Da mesma forma, você que é joio, tome cuidado. Arrependa-se. O joio ele fala como crente. O joio ele até se veste para se parecer como crente. O joio vai na igreja. O joio devolve dízimo. Porque o dízimo não salva, mas quem é salvo devolve o dízimo. O joio canta música de crente. O joio carrega a Bíblia de crente. Mas o joio não é crente. Ele só tem a aparência de crente. Ele se parece, mas não é. O Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, envia uma carta para a igreja de Sardes e diz: eis que você tem fama de quem está vivo, mas você está morto. Jesus prova a obra de cada um de nós. Então, ao invés de você viver de aparência, viva pela essência. Não importe com o que as pessoas vão dizer de você. Faça o que é melhor para Deus. Não importe com o que vão dizer, se vão te julgar, se vão chamar você de joio, se vão falar palavras que vão te machucar. Mas nós temos que nos fazer de surdos e deixar essas palavras irem embora, porque não é o que as pessoas dizem sobre você que vai definir o seu caráter, a sua essência, mas sim o que Deus diz a seu respeito. E Deus diz que você é trigo, e Deus diz que você é filho, e Deus diz que você é filha, e Deus diz que os seus pecados são perdoados, e Deus diz que Ele não se lembra mais dos seus pecados, e Deus diz que Ele tem um lugar reservado para você junto dEle na eternidade. É isso que Deus diz.
condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Como não nos dará também com Ele juntamente todas as coisas? Nada pode te separar do amor de Deus. Deus plantou o trigo e Deus vai cuidar do trigo para que o trigo produza frutos. Deus está trabalhando na sua vida. Então somente fortaleça a sua fé na palavra de Deus. Saiba que assim como o lavrador cuida da sua terra, assim Deus cuida da sua vida nos mínimos detalhes. Deus conhece a sua história. Foi Ele quem te plantou. Então o primeiro ponto da nossa mensagem foi a origem, ou seja, quem plantou as duas sementes. O segundo ponto dessa mensagem é o que cada um produz. O trigo produz trigo, o joio produz joio. Jesus ele é enfático ao dizer que na colheita eles serão separados. Porque a luz não se mistura com as trevas. Jesus vai dizer que por causa do fruto de cada um, porque cada um é, pela sua própria natureza, cada um será separado, o joio será retirado e colocado, lançado no fogo, o trigo será reservado no celeiro. Então o que cada um produz vai revelar a sua essência. O joio pode fazer de tudo para ele se parecer com o trigo, mas ele vai produzir joio no final. A pessoa pode fazer de tudo para ela se parecer seguidora de Jesus. Ela pode fazer de tudo para tentar fazer algo que exteriormente vai mostrar que ela é cristã, mas no final as atitudes dela sempre serão de joio. Assim como Caim, que matou Abel, assim como Esaú, que rejeitou a bênção e trocou a bênção de Deus por um prato de comida. O joio ele não dá valor nas coisas de Deus. Ele não faz distinção entre o profano e o sagrado. Ele trata o sagrado como se fosse profano e o profano como se fosse sagrado, de forma que cada um vai revelar o que é através da forma que vive. Há uma diferença entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então você que está ouvindo essa mensagem, faça uma reflexão na sua vida. Peça a Deus para avaliar a sua natureza. Não dê desculpas a Deus. Pare de dar desculpas. Pare de jogar a culpa nas pessoas. Assuma a sua responsabilidade. A responsabilidade diante de Deus, de que você precisa se render ao governo de Jesus e deixar Jesus controlar a sua vida. Não adianta só você ter uma Bíblia na sua casa, aberta na estante. Isso não vai mudar a sua vida. Mas a partir do momento que você estudar a Bíblia e praticar o que ela ordena, assim você será transformada. E o terceiro ponto dessa mensagem é que o destino de cada um deles também é diferente. Jesus, ele deixa claro que existe céu
e inferno. Jesus ele sempre foi sincero com as pessoas. Ele sempre falou a verdade para elas em amor. Ele sempre as advertiu dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É necessário uma mudança de vida. É necessário uma conversão. Porque no final dos tempos, o texto é claro, Jesus diz que o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade. Esses escândalos que têm acontecido muitas vezes no meio do povo de Deus, é o joio muitas vezes, é o joio querendo manchar o nome de Jesus, é o joio fazendo comércio da palavra de Deus, é o joio querendo usar o nome de Jesus para ficar rico, é o joio querendo usar o nome de Jesus para adquirir fama, para adquirir um status social. Esses escândalos que têm acontecido, a Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai tirar do seu reino tudo aquilo que causa escândalo, todos aqueles que praticam a iniquidade. No original a palavra iniquidade é anomia, injustiça, desobediência. Jesus vai tirar do meio do seu povo tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que traz escândalo. De maneira que Jesus diz em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não executamos curas, milagres, sinais e maravilhas. Jesus vai dizer, afastai de mim, vocês que praticam a iniquidade. O joio é assim. Na igreja ele tem cara de santo, mas no particular ele vive uma vida de pecado. Na igreja ele parece que é crente, mas fora da igreja ele peca, vive pecando. Ele não está nem aí com nada, não tem temor de Deus. Mas vai chegar o dia, joio, que você vai ser colhido e você vai ser separado do meio do povo de Deus. Por isso arrependa-se. Deus vai te achar, e de Deus você não vai esconder. Você pode até se esconder das pessoas, mas de Deus você não vai se esconder. A sua consciência não vai se esconder de Deus. Então, joio, arrependa-se e busque a Deus para que Ele mude a sua natureza, para que Ele converta o seu coração, porque o destino dos ímpios será o lago de fogo, mas o destino dos salvos será o paraíso, a vida eterna, os céus na presença de Deus. A Bíblia diz, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor propõe um caminho para mim e para você, um caminho de santidade, um caminho de boas obras, um caminho de salvação, um caminho de vida plena, um caminho de alegria, um caminho de felicidade, um caminho de amor, um caminho de paz. É o que Ele propõe para mim e para você, para que nós caminhemos no mesmo caminho que Jesus abriu para nós, porque agora nós que somos tribo do Senhor, nós temos acesso ao reino celestial, nós temos acesso ao nosso Pai, nós temos acesso ao nosso Deus, porque foi dele que viemos, foi dele que recebemos uma nova natureza, foi nele que fomos regenerados, foi na palavra dele que fomos transformados.
Então os justos brilharão como o sol, no reino de luz, para sempre. Não haverá mais morte, não haverá mais angústia, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Esse é o reino que Jesus Cristo veio trazer para nós, o reino de Deus, o governo de Deus sobre o nosso coração. É Deus quem vai controlar a nossa vida, e Ele vai apacentar o seu rebanho para sempre. Para sempre Ele vai apacentar as suas ovelhas, para sempre Ele as terá ali no seu colo, e nenhuma delas se perderá. Para sempre Jesus cuidará dos seus. E aqui eu faço a pergunta: onde você quererá passar a sua eternidade? Onde você vai passar a sua eternidade? Você se preocupa tanto com qual emprego você vai querer, né? Qual emprego, qual salário você vai ganhar? Em qual faculdade você vai se formar? Em qual profissão você vai se formar? Mas você já se preparou para a eternidade? Você já se perguntou onde você vai passar a eternidade? Eu te dou um conselho: entregue sua vida a Jesus hoje. Entregue sua vida a Jesus agora, e você vai passar a eternidade ao lado dele. E você será o trigo do Senhor. Nessa noite nós vimos que a principal diferença entre o trigo e o joio não é a aparência, mas sim a essência. O que cada um deles quer em si mesmo. Nós vimos que o joio pode até se parecer com o trigo, mas ele vai produzir joio. Nós vimos também umas três principais diferenças entre o joio e o trigo. A primeira é quem semeia, o tipo de pessoa que semeou. Uma pessoa semeia o trigo e a outra semeia o joio. A outra principal diferença é o que cada um produz na colheita. O trigo produz trigo e o joio produz joio. E a última principal diferença é o destino de cada um deles após a colheita. O trigo vai para o armazém do Senhor na eternidade, mas o joio será queimado com fogo que não se apaga. Reflita bastante. O mundo não quer que você ouça essa mensagem, mas reflita como tem sido a sua vida e se renda a Jesus de coração. Pare de viver uma vida de aparência e busque a Deus na essência, porque quando você buscar a Deus na essência, você vai ser cheio da essência de Deus. Amém? Vamos orar nessa noite entregando essa mensagem. Senhor Jesus, uma palavra de reflexão para nós nesses últimos dias. Queremos, Senhor, que não venhamos sair daqui dessa noite da mesma forma que entramos. Meu Deus, que se algum tipo de comportamento de joio tiver em nós, que o Senhor venha, Pai, nos purificar, nos lavar na Sua presença. Senhor, avalie o nosso coração. Senhor, nos perdoa pela vida de aparência que muitas vezes temos vivido diante do Senhor. Nos perdoa, Deus, pela falta de sinceridade com o Senhor, em muitos aspectos. Mas nos dá, Senhor, um novo coração. Nos dá, Senhor, força para continuarmos. Que possamos seguir a Jesus por onde quer que Jesus for. Que Jesus seja o nosso ponto de referência. Que o reino de Deus seja a nossa maior riqueza. Meu Deus, assim como Jonathan Edwards orou dizendo: Senhor, grave nos meus olhos a eternidade. Nessa noite, Senhor, nós oramos: fixe, Senhor, nos nossos olhos a eternidade.
Grave, Senhor, a eternidade diante dos nossos olhos, porque a nossa vida nesse mundo é passageira. Nós queremos passar a eternidade ao seu lado, Jesus. Não nos deixe, Senhor, mas seja sempre o nosso guia, seja o nosso Senhor e Salvador. Nós te confessamos nessa noite, Jesus, que Tu és o nosso Senhor e Salvador, e nós cremos na Tua salvação, e nós cremos que somos regenerados em Ti, e nós cremos que temos o Teu Espírito Santo, e nós cremos que debaixo da sombra das Suas asas, para sempre nós descansaremos, porque aquele grande e glorioso dia do Senhor que está chegando, não nos trará temor, mas sim alegria plena, alegria eterna. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Leva-nos, Pai, para casa em paz e segurança, e que no domingo o Senhor nos conceda graça para estarmos aqui novamente, ouvindo a Sua palavra, louvando e adorando o Senhor juntos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vá em paz.